Tapa na cara. Meu Deus do céu, olha só o tema dessa palavra de hoje. Tapa na cara. E nós vamos entender mais por que desse tema aqui. Mas antes da gente prosseguir para o texto base, nós vamos passar um vídeo aqui bem curtinho. A Ludmila vai liberar para você agora esse vídeo aí. Mas contigo não dá outro jeito. Volta aqui. Pare, você tá machucando, pare. Agora a Ludmila vai seguir para o texto básico para a gente entrar aqui na introdução da mensagem, aqui em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Você que não está com a Bíblia, eu aconselho você a estar com a Bíblia aí e também com papel e caneta na mão para anotar aquilo que Deus vai falar ao seu coração durante esse culto aí, viu, irmãos? É importantíssimo você participar dos cultos com papel e caneta na mão. 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda o quê, gente? Ao nosso redor, como leão rugindo e procurando a quem possa o quê? Devorar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós te apresentamos, ó Deus, essa palavra nas tuas mãos, consagrando, ó Deus, a minha vida diante de ti, a minha boca, os meus sentimentos, as minhas emoções e a minha mente. Não sou eu que falo, ó Deus, o Alex já morreu, agora nós vivemos no Espírito, ó Deus, e nós profetizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo é que vai conduzir esse culto, que o Senhor vai falar com cada um de nós da melhor maneira que o Senhor alcança e sabe relacionado à necessidade de cada um de nós. Uns vão vir de um jeito, outros vão entender de outro e outros vão discernir completamente diferente, porque o Senhor vai falar conforme o nosso coração e que nós necessitamos nesse momento. Ó Deus, usa-me como instrumento a transmitir a sua palavra para a glória do teu nome, ó Deus, e que nós possamos sair daqui transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um glória a Deus aí na sua casa, irmãos. Amém? Deus é bom demais. Olha só, irmão. O videozinho ali forte, né? Uma mulher enchendo a outra dos tapas na cara. Isso a gente vê em cenas de novela, a gente vê em filme e infelizmente a gente vê muito no dia a dia acontecendo aí em muitas casas, em muitas famílias. Apesar de ser um vídeo falando, né, de tapa na cara de uma mulher em cima da outra, e nós queremos trazer como um parâmetro bíblico isso. Que esse texto que a gente acabou de ler foi o quê? Que o inimigo está o quê? Ao nosso derredor. Talvez, eu acredito que, na verdade, você já ouviu isso. O inimigo está ao nosso derredor. Buscando o quê? Alguém para devorar, alguém que possa destruir a existência de pessoas que ele possa, acabar. E existe pessoas que estão tomando tapa na cara do inimigo todos os dias e não sabem. Talvez no seu nível de consciência espiritual não esteja tão nítido, igual você pôde assistir no vídeo, mas a realidade é que você muitas das vezes se sente assim. Como se todos os dias você recebesse tapas e tapas do inimigo. Parece que tudo que você faz não dá certo, tudo vai errado, tudo vai de mal a pior. Você não entende, do nada você está feliz e de repente você toma uma bufetada do inimigo, você está triste, você está deprimido, você não tem ânimo de viver. De repente você quer chutar o balde, desistir da família, largar tudo, aquilo que você tanto sonhou e buscou, você quer abrir mão. E aí entra a parte das bufetadas do inimigo, que ele está o quê? Todo dia tentando destruir. E o objetivo dessa mensagem é fazer você, o que, irmão? Acordar para a vida. É fazer o que? Você despertar e deixar de tomar tapa na cara do inimigo. E a partir de hoje é você que vai dar tapa na cara do inimigo. É você que vai reagir. É você que vai botar o inimigo para correr, irmão. Eu confesso que alguns minutos antes de eu
começarmos aqui esse culto, eu vi um videozinho, né, uma cena de uma série que tem na Netflix, duas crianças andando no corredor de uma escola, e aí vinha uma fumaça negra e ficava ao redor, né, como se fosse um monstrinho ali, ao redor de uma criança. E a outra, toda vez que ela queria tocar na outra criancinha, ela não conseguia. E aí na legenda estava assim: a importância de ter os nossos filhos blindados na presença de Deus. Porque o inimigo, ele tenta tocar na nossa família. O inimigo tenta destruir a nossa casa. O inimigo tenta bofetear, dar tapa na cara dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes. Ele tenta acabar, irmão, todos os dias. Mas quando a gente está blindado e revestido pelo sangue do Cordeiro, é o que a Bíblia diz: nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará o que? A nossa tenda. Mas antes da gente seguir, primeiro eu quero aqui te mostrar algumas pessoas na Bíblia que tomaram grandes tapas na cara do inimigo e que sofreram grandes consequências. O primeiro deles está lá em Sansão. Quem aqui já ouviu falar de Sansão, irmãos? Se você não ouviu, eu vou resumir aqui bem rapidamente. Sansão tomou um grande tapa na cara do inimigo quando ele pensou que Deus estava com ele fazendo o quê? Coisas erradas. Irmãos, o pecado, ele faz separação entre homem e Deus. A única coisa que pode nos separar de Deus somos o quê? Nós mesmos. Eu e você, quando nós damos legalidade e fazemos coisas erradas, nós estamos dando legalidade para o inimigo bofetear a nossa casa, para bofetear a nossa vida, para a gente estar dando liberdade ao inimigo. Muitos estão estão brigando com a misericórdia de Deus, mas na realidade a misericórdia de Deus já meio que se afastou da casa deles. Porque muitos querem a misericórdia, mas não querem o conserto, irmão. Primeiro a gente busca o conserto e, consequentemente, vem a misericórdia. Irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. Amém, irmãos? Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos imaturos, nós somos incapazes. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que nos capacita todos os dias das nossas vidas. Mas existe uma grande diferença, irmão, de quando a gente peca, a gente se afasta de Deus e a gente se arrepende, e quando a gente peca e a gente quer continuar no erro, na ignorância. Irmãos, você nunca vai ver na Bíblia Deus arrombando uma porta. Você nunca vai ver na Bíblia o Espírito Santo não entrando em lugares que ele não foi convidado. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e aí então abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e farei morada naquela casa. Em alguns outros momentos da palavra de Deus, sabe o que está escrito, irmãos? Ei, profeta, se você for numa cidade e eles te receberem mal, traduzindo aqui, resumindo o texto, eles te menosprezarem, não valorizarem você, não te tratarem bem, você sai dessa cidade. Quando chegar na portão dessa cidade, você sacude a poeira, você tira vestes outras sandálias e mete o pé para outra cidade. Mas se você entrar numa cidade que te reconheceram, que reconheceram a autoridade de Deus sobre a sua vida, reconheceram o favor de Deus sobre você, para não sei o quê, aí você então fica nessa cidade, você faz morada nessa cidade e milagres e maravilhas vão acontecer, irmãos. E agora a pergunta que eu te faço é: e Deus na sua casa? E Deus no seu trabalho? Deus, o Espírito Santo, tem liberdade ou não, irmãos? Porque Sansão tomou um tapa na cara porque ele não protegeu da sedução de Dalila, irmão. Caiu. Ele vacilou. E a Bíblia fala que aquele que está de pé vigia para que não caia, irmãos. E muitos estão tomando tapa na cara do inimigo porque não estão conseguindo controlar os desejos da carne. Irmão, a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso.
Nós temos que ter muitos cuidados com os nossos desejos carnais, com as nossas emoções. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que tem influenciado a nossa vida, irmãos. Se tem nos afastado ou nos aproximado de Deus. Com as emoções, irmãos, dentro do nosso coração. Tudo está no centro e no controle, na vontade de Deus. Segunda pessoa que tomou um tapa na cara do inimigo foi Saul. E a gente vai ver o porquê Saul tomou um tapa na cara aqui, resumindo. Saul tomou um tapa na cara do inimigo quando desobedeceu o quê? A ordem de Deus. Irmãos, Deus tem falado com você há dias de coisas que você precisa fazer e você não tem feito. Cuidado. Deus, ele está mostrando o caminho para nós, mas pela nossa ignorância, a gente não tem enxergado esse caminho, ou então enxergou, mas tem negligenciado a vontade de Deus sobre nossas vidas. O apóstolo Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou pequeno. Eu sei que eu sou incapaz. Mas é Deus quem me capacita, irmão. Você tem fugido do propósito de Deus da sua vida. Você tem abandonado aquilo que Deus te deu porque um dia você se magoou. Mas a banda não toca assim, irmãos. Deus, ele quer você para perto. Deus quer te dar uma trajetória incrível. Vai ter desafio, mas vai ter vitória. Vai ter conquista, vai ter avanço, vai ter crescimento, vai ter amadurecimento, vai ter o favor de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém, irmãos? E a desobediência, irmão, é um preço muito alto que a gente pode pagar. Pastor Bruno foi muito feliz quando ele escreveu aquele livro que obedecer é melhor do que sacrificar. Uma vez eu ouvi também no meu pastor que ele falou assim: Alex, é muito melhor confessar uma tentação do que você confessar um pecado, irmão. É muito melhor você obedecer do que você sacrificar. E o que é que hoje eu e você precisa obedecer diante de Deus, irmãos? Terceiro homem da palavra de Deus que tomou tapa na cara do inimigo, a gente pode aprender também um pouco com ele, que foi a vida de Uzias. Uzias foi um dos reis mais prósperos de Israel, irmãos. Mas deixou o orgulho e a soberba entrar no coração. Quantas pessoas você conhece aí que são cheias de orgulho? Pessoas que são soberbos, irmão. Você sabe por quê, Raquel? Muitas pessoas não avançam financeiramente na vida. Porque se essa pessoa ganhar um pouquinho mais do que ganha do vizinho, meu amigo, ela vai querer se ostentar para o vizinho. Se ela ganhar um pouquinho a mais e vencer um pouquinho mais na vida do que os familiares dela, Jesus, ela fala assim: agora que a minha família vai comer aqui, ó, na minha mão. Aí essa pessoa, ela feriu alguém. Eu pedi perdão, mas nem debaixo do meu cadáver. Nem que eu morra. Que não sei o que. Eu pedi perdão. O orgulho, irmão. A soberba. A arrogância tem destruído a vida de muitas pessoas. Tem acabado com o propósito de Deus na vida de muitas pessoas. Uzias, ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu a lepra na testa e ficou o quê, irmãos? Leproso. Até o dia da morte, porque foi orgulhoso. Desobedeceu a direção de Deus. Desobedeceu o que Deus tinha para a vida dele. Uzias foi esbofetado do inimigo por causa do seu orgulho, irmão. E muitos estão apanhando nessa área por causa da soberba, do orgulho, da arrogância, da vaidade. E a gente pode aprender muito com isso, irmãos. Não deixe o orgulho dominar você, a vaidade dominar você.
As pessoas estão te observando. Você não diz que é crente, você não diz que vai à igreja. As pessoas do seu trabalho estão te observando, cada passo seu, cada atitude sua, cada pensamento que você tem conduzido, as suas emoções, as pessoas estão observando, irmão. E deixa eu te fazer uma pergunta, você mostra a Deus através da sua vida ou você mostra você mesmo para outras pessoas? Quarto, Elias se acovardava com uma ameaça de Jezabel e ele queria desistir de tudo, irmão. Ele chega a pedir a Deus que tirasse o quê? A sua própria vida. E Elias se escondeu o quê? Dentro de uma caverna, irmão. O inimigo está atormentando a vida de muitas pessoas, enquanto a pessoa ela deveria estar percorrendo esse mundo, metaforicamente falando. Ela está correndo esse mundo, desbravando o mundo, vivendo coisas incríveis, coisas maravilhosas da parte de Deus, vivendo um chamado, um dom, algo sobrenatural, especial, algo extraordinário, mas o inimigo tem aprisionado muitas vidas, principalmente na mente, dentro de uma caverna, colocando sentimento de tristeza profunda, de depressão, de ansiedade, de crises de pânico, irmãos. A pessoa vai na igreja, mas vive assim. O inimigo tem aprisionado essas pessoas, irmãos. O inimigo tem dado tapa na cara todos os dias dessas pessoas. Muitos estão recebendo ameaças do inimigo na vida, assim como Elias estão se entregando. Ei, é hora de levantar, irmão. É hora da gente reagir. É hora da gente dizer chega. É hora da gente falar assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha vida é de Deus. O meu trabalho é de Deus. Irmãos, as coisas podem não estar mal, mas você tem que começar a determinar. Ei, pelos olhos da fé eu profetizo que essa maldição vai se transformar em bênção. Aquilo que está mal vai se tornar algo bom. Aquilo que está em falta eu vou ter em abundância. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor se levantará em meu favor, ao meu respeito, e as bênçãos do Senhor me seguirão, elas me alcançarão. Esse quadro que está negativo vai se tornar positivo, o que está ruim vai embora, e o que vai estar bom vai permanecer na minha vida, porque verdadeiramente maior que está dentro de mim do que o que está no mundo. Eu sei que Ele vive, irmão, e Ele vai se manifestar em prol de nós. É profetizar a palavra de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem da Thalita Pereira. Ela estava falando sobre as batalhas da mente. E ela estava falando o seguinte, irmãos. Quando vem uma seta do inimigo na nossa mente, um pensamento negativo, algo que o inimigo tenta falar para nós de negativo, você não só repreende. Você fala assim, em nome de Jesus está repreendido. Você faça isso, você inclui. Por exemplo, o inimigo quando falar assim para você, assim, tá vendo? Você é um derrotado, você não é ninguém, você não é nada, você não consegue nenhum resultado positivo. Aí você fala assim, ai meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Não, irmão. Você fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Aí você vai falar o contrário do que o inimigo está falando. Você vai falar assim, eu sou eleito, eu sou exclusivo, eu sou amado por Deus, eu sou grande perante Deus, porque Deus é grande em mim, irmão. A vida que eu levo não vivo na carne, eu vivo no Espírito, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sou grande porque Deus me faz grande, eu sou valente porque Deus me faz valente, eu sou guerreiro porque Deus me faz guerreiro, porque Deus me escolheu para realizar coisas grandes, Deus me escolheu para realizar coisas maravilhosas. E Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Irmãos, eu duvido que esse pensamento vai se persistir na sua mente se você agir assim. Mas agora nós vamos resumir aqui. Quem foram os homens que reagiram e deram um tapa na cara do inimigo? O primeiro dele foi José. Amo a vida de José, o exemplo de José, a trajetória de José. José é o quê? Perdoou os irmãos.
Para quem não sabe, resumindo a história de José, imagina você ter uma família que você ama, só que por inveja os seus irmãos vendem você como escravo. Olha só que loucura. Só que José, ele guardou mágoa, irmãos? Ressentimento? Não. O que José fez? Ele perdoou. Eu estava vendo um vídeo hoje, já tinha visto esse vídeo, mas já é a segunda ou terceira vez que eu vejo esse vídeo. Aqui nos Estados Unidos, um grande... como é que eles chamam mesmo? Estrupador? Não, eles falam... serial killer. Eles chamam de serial killer, né? Aqui. E esse cara matou mais de 40 mulheres, especificadamente 40 mulheres, ele matou mais, somente mulheres. E aí, aqui a corte dos Estados Unidos leva esse cara ao julgamento do júri popular. E aí, chegam os familiares da vítima, na hora de falar, tá todo mundo macetando o cara, com ódio. Você vê um ódio assim nas pessoas, uma raiva. Você tem que morrer. Aí outra, que você seja cortado em pedacinhos, que você não sei o que você sofra até sua morte. Aí um monte de gente lá na hora do julgamento falando coisas horríveis, mas que até nós compreendemos, né, pelo que o cara fez. Aí no final de tudo vai um senhor bem velhinho, pastor Roberto. Uma barba bem grandona assim, um cabelo bem grande, bem branquinho, com um suspensóriozinho. Ele fala assim: você está me levando, me conduzindo a tomar uma das atitudes mais difíceis da minha vida. Mas eu, como cristão, eu preciso tomar essa atitude. E a minha atitude como cristão, mesmo você ter tornado a minha vida muito difícil, a minha atitude como filho de Deus é te perdoar. Eu te perdoo. Eu perdoo você. Nossa. Matou a filha do cara. E o cara fez isso. E ele, eu te perdoo. Só que o interessante é que normalmente o pessoal fala, né, que serial killer, eles não têm muito sentimento. Eles não esboçam sentimento. E todas as pessoas que estavam falando mal, você tem que morrer, você tem que ser cortado em pedacinho e tal, não sei o que. Ele olha para as pessoas assim, meio que ainda debocha ainda, tipo, ele não mostra emoção nenhuma. Ele não fica triste, ou ele não reage. Ele fica, ok, tipo, de boa. As pessoas lá falando mal de mal. Mas é o único momento que quando o Senhor fala isso tudo que eu acabei de falar para você, que gera um perdão, fala que eu te perdoo, é o único momento que ele começa a chorar desesperadamente. E José perdoou, irmãos. E José foi um homem que reagiu. Ele falou, comigo não. Montar em cima de mim, o inimigo não vai montar não. Irmão, não deixe o inimigo fazer você de cavalo não, se é que vocês me entendem. Porque o inimigo muitas das vezes está montando na vida de muitas pessoas e conduzindo essas pessoas como se fosse um cavalo. A atitude de Josué foi uma atitude brilhante. Ele deu um tapa na cara do inimigo. É uma atitude que eu e você precisa fazer. Perdoar. Perdoar. Segundo ponto, de pessoas que reagiram e que deram um tapa na cara do inimigo, foi Jó. Quem aqui conhece a história de Jó? A história de Jó é uma história fantástica. Porque Jó, ele era o cara. E Deus permitiu ele perder tudo. Não é verdade? Tudo. Quando Jó rebate a uma fala maligna de sua esposa, por exemplo, a esposa de Jó falou o que para o inimigo? Abandona o seu Deus e morre. Abandona. Irmão, a situação para Jó estava crítica. O inimigo, sapecando, porque foi permissão de Deus, está na Bíblia. Mas Jó em nenhum momento ele cedeu à pressão do inimigo. Jó, muito pelo contrário, ele deu um tapa na cara do inimigo quando abriu a boca para louvar ao Senhor e não para murmurar a Deus. Jó foi um homem fiel até o fim. E aí a gente vê que, que ele foi restituído em dobro de tudo aquilo que ele tinha. Mas vamos pular aqui para Davi. Davi, quando não se entregou a Ziclac, irmão,
Davi deu um tapa na cara do inimigo quando decidiu fortalecer em Deus para lutar pela sua família. E você tem decidido se fortalecer em Deus para lutar pela sua família ou não? Porque é nossa família. Irmãos, às vezes a gente está cansado, mas a gente está passando por desafios na família. E a gente tem que orar. A gente tem que jejuar. A gente tem que batalhar. A gente tem que clamar pela nossa família. Porque a Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmão. Então vem de você, parte de você. Você é um instrumento de Deus dentro da sua casa. Você é a coluna da sua casa. Você é o exemplo dentro da sua casa. As pessoas vão para Deus, as pessoas vão se render diante de Deus, muitas das vezes depois de você verdadeiramente manifestar a presença de Deus dentro da sua casa. Você ser um espelho e um exemplo. Sim ou não, irmãos? Com certeza. E o quarto aqui, o filho pródigo. Quando ele se arrependeu e decidiu voltar para a casa do seu pai e pediu perdão. Quantos aqui conhecem a história do filho pródigo? Levanta a mão. Muita gente conhece. É muito pregado. Quando a gente se arrepende de um caminho errado e tomamos as atitudes de consertar, nós damos um tapa na cara do inimigo, irmão. Tudo que a gente faz na nossa vida vai falar se nós estamos nos aproximando ou nos afastando de Deus. E consertar aquilo que está errado nas nossas vidas, irmãos, é um ato belíssimo que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Como eu falei no início, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Deus, ele é amor. Ele tem um amor incondicional sobre as nossas vidas, irmãos. Mas não se aproveita disso, não. Tome cuidado. Porque as brechas que a gente dá, irmão, o inimigo vai destruindo as nossas vidas. Às vezes nós passamos por alguns tipos de problemas que a gente acha que é normal, mas não é, irmão, porque a gente deu brecha, porque a gente deu legalidade, porque a gente abriu porta. A distração hoje em dia são uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa reconhecer onde a gente está, o caminho que a gente está, o ponto que a gente está e para onde a gente quer ir, Deus, para onde Deus quer que a gente vá. Amém, irmãos? E para a gente concluir aqui, qual é a sua decisão hoje? Você vai continuar apanhando do inimigo igual lá no vídeo que a gente viu no início do culto? Ou a gente vai decidir se levantar com coragem e derrotar o inimigo? Porque a Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Irmãos, quem está andando é eu e você. Porque o favor de Deus, a graça, os milagres, a salvação, a misericórdia, tudo isso, ele vem no caminho, irmãos. Não pensa você que só porque você vai à igreja você vai ser salvo. A salvação ela é pela graça, amém, irmãos? Mas a nossa vida, as nossas atitudes diárias, vai determinar se de fato nós vamos para o céu ou não. Sim ou não, irmãos? E se a gente decide, igual o filho pródigo, consertar ou continuar no lamaçal? E eu quero convidar você nesse momento, para eu e você, nós louvarmos ao Senhor. E nós consagrarmos a nossa casa ao Senhor. E nós falarmos, Deus, a minha vida é de Ti. Eu que vou botar esse inimigo para correr debaixo da sua autoridade, debaixo do seu nome. Mas eu não vou ser chofé de Satanás. Amém, irmãos?